Boa tarde a todos. Eu estou gravando esse vídeo, que vai ser um vídeo bem rápido, né? Eu prometo para vocês, para falar um pouco sobre o que eu tenho feito no Gradiente, né? Eu tenho trabalhado aqui com várias classes, né? E desde que eu comecei a desenvolver isso há um ano e pouco atrás, tem surgido sempre problemas. Sempre que a gente faz alguma coisa, surge um problema diferente. E a gente vai tentando fazer, a gente vai tentando fazer as correções. A gente vai tentando fazer as correções, acho que não é muito correto, né? Então nós tentamos fazer as correções. E de fato, né? De fato, eu tenho tentado fazer algumas coisas no gradiente linear de modo que a gente consiga melhorar a forma com que a gente opera com ele, né? Uma das coisas que foi relatada, por exemplo, foi que ele não deixa abrir dois ativos. Por exemplo, eu tenho um mini índice e um mini dólar e eu quero abrir ele em diferentes posições. Quero abrir um gradiente no mini dólar subindo de repente e no mini índice caindo, né? Aí eu estou tentando corrigir isso e hoje eu já consegui fazer é, alguma melhoria, né, nesse que eu chamo aqui de gradiente 2024. Isso aqui acaba sendo uma piada, né, porque 2024 é, é, é o caso de que ele não fica pronto esse ano, né, a pau, porque são muitas coisas ainda para melhorar. E aqui ele tem esse padrão, né, que a gente tem feito aqui. E uma coisa que eu consegui incluir agora, né, foi a capacidade dele não ficar sendo alterado por ordens que eu coloco extra, né? Por exemplo, eu coloco uma ordem extra aqui, cell limit, ele não vai alterar o meu gradiente linear. Olha aqui, ó. Se vocês observarem aqui no cantinho, eu coloquei aqui a contagem das ordens, né? Ordem by limit e ordem cell limit, só para eu saber que quantas que estão plotadas aqui, né? Então, nesse caso, ele só vai alterar, ó. Eu coloco mais uma, não tem diferença nenhuma. Ele continua fazendo ainda a contagem dele, ó. Ele vai funcionar, ele vai alterar caso eu venha excluir uma aqui. Ó, agora eu estou com 9 aqui, ó. Se eu vim aqui colocar uma by limit, ele continua com 9 porque não foi ele que colocou, né? Então, a partir do momento que eu excluo, ó, ainda ele tá ainda ele tá em desenvolvimento, né? Mas a partir do momento que eu excluo aqui, aí sim ele vai contar a ordem, ela ficou zero, né? Eu posso vir aqui excluir mais essa, né? Eu posso vir aqui excluir, né? Então, ele acaba tendo um filtro maior e isso vai ajudar bastante, porque, digamos assim, eu esteja com uma outra estratégia, um outro robô operando que não seja o gradiente. No caso de uma conta head, né? Seria o ideal que ele fizesse uma diferenciação das ordens limite que ele coloca e as ordens limite que são colocadas de fora. É claro que se a gente observar isso, é muito fácil de a gente entender que isso é dado, claro, pelo EA, né? Pelo número do EA. Acontece que, por exemplo, se eu venho aqui no mini dólar e coloco o cell limit aqui do lado, ó, nada vai acontecer, porque voltando, né, para o mini índice, ó, 5, eu tenho 5 ali e, né, e ainda ele continua com a mesma numeração. Então essas alterações que a gente tem feito aqui, elas, é claro, são para a gente buscar uma versão final desse gradiente linear, né, que a gente já tem feito há um ano e meio, né, já estamos aí teve uma primeira versão que eu não divulguei, teve uma segunda versão aí que eu consegui liberar boa parte, e a terceira versão é a atual que a gente tem. Mas acontece que dessas três versões, a última sendo aqui se, aqui se, como é que eu posso dizer assim, a que se propõe a trabalhar com conta head, ainda assim a gente tem algumas coisas que vão surgindo, sempre vai surgindo alguns problemas. E dentro de uma quantidade enorme de, de linhas, né? Que se eu fosse colocar tudo numa linha, num arquivo só, eu ia ter em torno aí de umas 5 mil linhas, né? A última vez que eu contei, a quantidade de linhas tinha uns 4 mil e poucas linhas. Hoje provavelmente passaria de 5 mil linhas o código, então acaba sendo difícil, né? De falar sobre ele, inclusive, né? Até o pessoal já pediu para falar sobre alguma coisa sobre gradiente linear, mas enquanto eu mesmo não encontrar a solução para todos os problemas que eu encontro, que eu procuro aqui, fica difícil, né, falar alguma coisa. Em todo caso, né, a gente tem produzido classes, né? Por exemplo, aqui, né, no meu código, eu tenho produzido
classes aqui dentro do gradiente linear, né? Claro que eu não vou mostrar meu código, né? Mas eu tenho produzido classes ali para fazer com que melhore. E eu tenho notado isso. A OOP acaba sendo muito mais, ou a programação orientada a objetos, né? Acaba sendo muito mais poderosa para esse tipo de abordagem, né? Conforme o projeto vai ficando muito mais complexo, como é o meu caso, né? Eu fui fazendo algumas alterações. Primeira alteração foi fazer funções. Depois foi importar funções através de outros módulos, né? E agora, né, trabalhando com a OOP, consigo trabalhar aí com valores dinâmicos quando são carregados as classes e exporta daqui, importa dali, né? E acaba sendo isso que traz aí um algo positivo. De todo modo, pessoal, ó, vou até fechar aqui, acho que ele vai. Olha, remonta aqui a posição, né? Eu deixei ele configurado para quando eu fechar o buy ali, ele remontar a posição. E agora nós temos 14 buy limit, né? E um sell limit nesse caso, ó. Então quando eu venho excluir aqui, ele só faz a conta dele, ó. Então a gente está fazendo as alterações. Eu sei que o pessoal fica bastante ansioso aí para ter novas versões do Gradiente, mas a gente vai trazer sim novas versões. Eu estou trabalhando nisso. Eu tenho que atender o pessoal aí que tem entrado em contato comigo para trabalhos, né, que para fazer também. E a gente vai ter novas coisas. E esse Gradiente 2024, a primeira coisa que eu já corrigi foi isso. E aliada a isso, vai ter também a correção de possibilidade de ter o lucro da operação, né? Possibilidade também de deixar ele um pouquinho mais estável para a conta Red, porque para a conta net ele está muito bom. Mas a lógica da conta Red e conta net, ela muda muito. Né? Se você já tentou desenvolver alguma coisa nesse sentido de robô, você sabe que muda demais as lógicas, né? Eu gosto muito de fazer o gradiente aqui para conta net. Eu fiquei bem. Se fosse só para conta net, eu já estava praticamente parando com o projeto e já estava ok. Mas como a gente quer ampliar para conta Red, né? Mas é isso. Saiba que por enquanto a gente não tem nenhuma versão desse Gradiente 2024, mas a versão será sempre disponibilizada lá para os nossos membros que fazem parte desse canal, que ajudam, né? Ajuda a gente a desenvolver as ferramentas. Você sabe que hoje a nossa quantidade de views, ela não justificaria, por exemplo, a monetização. A monetização é baixa, realmente a gente tem monetização, mas ela é realmente muito baixa. E a quantidade de membros é que faz com que esse projeto ele se mantenha ativo, né? Lembrando que se você virar um membro, as versões das quais eu passo lá do Gradiente são versões para a gente ir adaptando uma ferramenta que posteriormente, se tudo der certo, a gente vai sim fazer algum tipo de cobrança, né? Uma ferramenta gratuita, mas que vai demorar bastante. Então aproveita para ser o testador dessa ferramenta que tem muita gente utilizando. Lá a gente já tem relatos de pessoas que estão muito felizes utilizando o gradiente linear. Você tem aí disponível também uma versão gratuita. Procura nos vídeos, né? Procure nos vídeos, né? Não faz que nem os caras que me pedem ali quanto que custa, sendo que eles nem viram que eu já disponibilizei uma versão gratuita, né? Então nós estamos aí, né, fazendo mais algumas atualizações. Vai ter coisa muito, muito interessante nessa nova versão, que é o Gradiente 2024, que está só no comecinho. Vocês viram que ele só tem aqui as linhas mesmo. E eu espero que a gente consiga resolver boa parte dos problemas e reduzir o código mais uma vez. Tem, por exemplo, mais umas outras implementações que nós vamos fazer nesse gradiente, que ela vai deixar o código mais rápido, né? A gente vai trabalhar um pouco mais rápido ainda. Sobre as playlists de Python, né? A gente pretende voltar, mas eu quero primeiro terminar a de máximas e mínimas, senão eu fico com aquele problema que já é bastante comum aqui dentro das minhas playlists. Eu começo um negócio, né? Eu começo, por exemplo, lá do ChatGPT, eu preciso terminar o robô. Aqui, máximas e mínimas, eu também preciso terminar, então eu vou pegar por capricho, terminar primeiro aquele robô, deixar totalmente disponível e depois eu continuo com outras ideias. Provavelmente a gente vai entrar com Python, alguma coisa nesse sentido, né, para dar uma variada, né, e até porque hoje os assuntos que mais abrem, né, o nosso trabalho aqui, que o pessoal mais procura, ele está relacionado aí ao ao Python, MQL5 e máximas e mínimas, né? E gradiente linear. Então são os três pilares que nós temos hoje aqui. Então é isso, gente. Eu vou deixar vocês aí, né?
baixe, né, o nosso gradiente na versão que ele tem. Já está disponível, procura aí, tem aí, né? Se você quiser ser um membro, a gente vai agradecer pra caramba, porque são eles que financiam o nosso projeto aqui, essa capacidade de trazer aqui, essa possibilidade de trazer aqui códigos, trazer o dia a dia e desenvolver uma ferramenta que é tão complexa essa, como eu disse para vocês, que na versão atual ela tem 4.500 linhas. Então não é tão simples assim, beleza, pessoal? Agradeço demais, então, aos feedbacks. Deixa um comentário pra gente, né? Pra gente saber como é que tá indo, se o gradiente, se alguma coisa que a gente postou aqui ajudou de alguma forma. E se você quiser ser um membro, né? A gente convida você para ser um membro. Não há necessidade de entrar no nosso Telegram. Nosso Telegram é simplesmente se você quiser interagir. Caso contrário, eu fico muito feliz se você quiser ser um membro do nosso canal. Valeu, pessoal. É isso por hoje. E logo, logo a gente volta aqui com máximas e mínimas. Até mais. Tchau, tchau.